feira na queda de um jato num bairro residencial de Santos, no litoral paulista. São 2h10 em Brasília. Cotidiano com Luísa Inês. E hoje aqui no nosso programa nós vamos conversar no nosso Diário da Saúde com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é médico oftalmologista. É que mais da metade das adolescentes do país usam a pílula do dia seguinte indiscriminadamente. E isso pode aumentar o risco de glaucoma e de outras doenças oculares graves, alerta o especialista. E também hoje é dia do nosso encontro com o escritor. Nossa convidada é a escritora e ilustradora Renata Bueno. Ela tem como seus novos trabalhos os livros Monstros Urbanos, o livro dos chás e Cante-sapos, Estocarés e Serandefantes, Histórias para Contar e Cantar. Pelos títulos você já vê que são trabalhos divertidos e nós vamos então conversar com a Renata Bueno sobre essas novas obras, sobre o que ela anda fazendo por aí para levar tanta animação à garotada, tá bom? Cotidiano e o Diário da Saúde. E no Diário da Saúde de hoje, o nosso tema é um fato que está comprovado de que mais da metade das adolescentes do país usa a pílula do dia seguinte indiscriminadamente. Entre os problemas que isso pode causar, existe o risco de aumento do risco de ter glaucoma e outras doenças oculares graves. E é sobre isso que nós vamos conversar com o médico oftalmologista, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Dr. Leôncio, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Luísa. Doutor Leôncio, essa constatação é referente a garotas brasileiras de 15 a 19 anos, né? E a pesquisa foi divulgada pela Faculdade de Enfermagem da USP, a Universidade de São Paulo, não é isso? Exato. Então, elas, ao invés de tomarem o anticoncepcional diariamente ou usarem outras formas para evitar a gravidez, a pesquisa comprovou que a maioria, 60%, acaba tomando a pílula do dia seguinte e muitas vezes junto com o anticoncepcional mensal. Exato, porque muitas vezes elas estão tomando o anticoncepcional mensal e acontece algum esquecimento e fazem uso da pílula do dia seguinte. Essa pílula equivale a mais ou menos a meia cartela, ou seja, 15 dias de uma dose 15 vezes mais forte, corresponde a 15 dias. Ou seja, ela dá uma carga hormonal muito alta para a mulher jovem. E esses hormônios, que é uma carga de hormônio, né? E Exato. Esses hormônios femininos têm uma relação direta com o glaucoma? Exato, Luísa. Isso é um trabalho feito recentemente pela Academia Americana de Oftalmologia, que mostra que o uso de contraceptivos, ou seja, das pílulas, por mais de 3 anos ininterruptos, isso a gente vê as mulheres fazendo uso por um tempo maior que esse, pode levar a um aumento, um aumento do hormônio que leva a uma diminuição da drenagem do humor aquoso. E com isso você tem um aumento da pressão intraocular. E a pressão intraocular é o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. Não é dizer que pressão intraocular alta seja glaucoma. É o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. Uhum. Bom, não significa que toda mulher que toma anticoncepcional vai ter glaucoma, né? Mas Exato. Tem que ter um cuidado maior, vamos dizer assim. Sem dúvida. As mulheres que já têm casos na família de glaucoma, mulheres da raça negra, orientais, que tenham alta miopia e também o fator da obesidade,
devem, principalmente se tiver em torno dos 40 anos ou mais, devem buscar na consulta oftalmológica com interstício menor. E sempre referir ao oftalmologista o tempo que elas estão tomando do contraceptivo oral e que tem casos na família de glaucoma. Certo. Agora, o senhor também faz um alerta que não é só o risco de desenvolver glaucoma, mas outras doenças oculares graves também. Bom, nós já tínhamos conhecimento de que os hormônios femininos dos anticoncepcionais pode levar às outras alterações oculares com relação a problemas vasculares, certo? Que são hemorragias vítreas, alterações na retina, oclusões vasculares da retina, que seriam como infartos na retina. Doutor Leôncio? Sim. Porque parece que sumiu assim a sua voz, eu achei que tivesse até caído a ligação. E aí, então, além do glaucoma, tem essa possibilidade de ter essas hemorragias, descolamento de retina também? Por alteração hormonal. Uhum. Então, é um motivo a mais. A gente está falando aqui das jovens, né? E adolescentes. Sim. Que usam o anticoncepcional da pílula do dia seguinte, mas fica um alerta para todo mundo, porque às vezes a pessoa fica anos e anos tomando anticoncepcional sem sequer ir ao médico para uma avaliação, né, doutor Leôncio? Exato, Luísa. É como se o anticoncepcional fosse da esfera só do ginecologista. E não é, né? Hoje nós temos doenças e alterações multifatoriais e nós precisamos estudar o paciente como um todo e ver, e muitas vezes temos que ficar atento precocemente, vigilantes, eu diria, nos casos já citados, porque está aumentando o número de mulheres que fazem uso dos contraceptivos orais, e cada vez uma idade mais jovem, e também agora a pílula do dia seguinte, que é uma novidade e que elas tomam, que equivale a meia cartela, ou seja, 15 dias de pílulas numa drágia só. Uhum. Agora, a pílula do dia seguinte, ela é para ser usada numa emergência, vamos dizer assim, né? Não pode ser usada da forma como muita gente tem usado, que é por qualquer esquecimento, já vai lá e toma a pílula do dia seguinte. Entre muitas outras contraindicações, inclusive pelo que o doutor Leôncio Queiroz Neto, que é oftalmologista, está falando aqui, do aumento do risco para o glaucoma, que leva à cegueira, que é uma cegueira irreversível, por sinal, né, doutor Leôncio? Exato. E tem algum sintoma, tem algum sinal de que esse uso indiscriminado da pílula do dia seguinte está já levando prejuízo à visão? Luísa, o que acontece, deixa eu só me ater um pouco a isso. A pílula do dia seguinte, me parece que ela pode ser comprada em farmácias até sem prescrição médica. Correto. E essas meninas estão comprando isso e às vezes fazendo uso indiscriminado. Porque existe a ideia de que ela seria distribuída pelo sistema de saúde até gratuitamente. Mas até ela marcar uma consulta e conseguir passar no posto, já passou o dia seguinte. Uhum. Então elas compram e muitas vezes nem tomam a pílula e fazem uso da pílula do dia seguinte até com uma frequência muito indesejada e contraindicada. E é esse o alerta que as pesquisas se somam, porque a pesquisa que mostra que a alteração do hormônio feminino pelos contraceptivos orais predispõe a alguns grupos, algumas pessoas ao glaucoma, é dos Estados Unidos. E a que mostra um grande aumento do consumo de pílulas é uma pesquisa nacional. Então, juntando os dois dados, é que nós temos que ficar alerta. Certo. Então tá aí o aviso, o alerta, né? Que vale para todo mundo, de, em primeiro lugar, cuidar melhor da sua saúde e não ficar tomando remédio indiscriminadamente, sem orientação médica. Segundo, seja qual for a especialidade médica que você vá se consultar,
lembrar de informar, eu tomo anticoncepcional, o anticoncepcional tal, né, doutor Leôncio? Isso também é importante. Por menos que a gente ache que não tem relação nenhuma entre o que a gente toma de anticoncepcional com o problema que a gente está sentindo, sempre lembrar de passar essa informação, né? Exato. Tá certo. Doutor Leôncio, olha, eu vou agradecer, eu sei que o senhor hoje está aí numa cirurgia, né? E eu vou agradecer, então, a sua disponibilidade, a sua orientação. Muito obrigada, viu? Luiz, estou à disposição. Um bom final de tarde a você e todos os ouvintes aí da Rádio Nacional. Igualmente. Então fica o alerta, porque a pílula do dia seguinte também pode levar, esse uso indiscriminado e incorreto, né? Pode levar à hipertensão, à trombose e retenção de líquidos, né? Retenção de água e causar grandes problemas à saúde da mulher. No caso, então, de jovens, né? A gente vê que a repercussão na saúde pode ser bastante séria no futuro.